nós chegamos ao nível máximo do viralatismo quando, em respeito à nossa soberania, um juiz do STF decide que a nossa lei vale mais que a lei dos Estados Unidos aqui no território nacional, e a gente tem um camarada falando com seus seguidores, falando com seus apoiadores, que uma decisão de um tribunal brasileiro que diz respeito à aceitação da nossa lei como mais importante que a lei estrangeira é violar a soberania dos Estados Unidos. Soberania é exatamente o direito que cada país tem de resolver seus problemas internamente. Resolver seus problemas internamente significa, por exemplo, criar leis ou até mesmo adotar leis estrangeiras através de tratados. E é isso que o Brasil faz. O Dino esclareceu que a Lei Magnitsky, por ser uma lei dos Estados Unidos, ela não tem aplicação imediata dentro do Brasil. Nenhuma instituição financeira, nenhuma empresa pode simplesmente aceitar uma decisão dos Estados Unidos porque, primeiro, ela tem que ser válida no Brasil. E nós temos a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que já foi a Lei de Introdução ao Direito Civil, qualquer um pode pesquisar por ela, que fala quando uma decisão estrangeira tem valor no Brasil, depois que ela é revalidada aqui no Brasil pelo Superior Tribunal de Justiça. Não é só o presidente dos Estados Unidos falar que a gente tem que obedecer. E uma lei estrangeira, ela não tem valor aqui no Brasil, primeiro ponto, a menos que seja essa circunstância que o Dino está falando. O Brasil delegou a competência sobre direitos humanos a tribunais internacionais. Como o Brasil decidiu fazer isso, aí uma decisão de um tribunal internacional ela tem aplicação imediata, porque o Brasil soberano decidiu, vamos fazer isso. Agora, vocês já pararam para pensar se nós aqui no Brasil criássemos uma determinada lei e começássemos a exigir às pessoas dos outros países que não votaram sobre essa lei, que cumpram essa lei? Qual foi o momento em que os Estados Unidos procuraram o Brasil para fazer um acordo sobre a Lei Magnitsky? Qual foi o momento em que os Estados Unidos procuraram o Brasil para perguntar, vamos fazer um acordo? Vocês aceitam a Lei Magnitsky, a decisão tomada aqui? Porque aí porque sempre é assim, quando tem um tratado, o outro país também tem benefício. Porque aí vocês, Brasil, também vão poder aplicar a Lei Magnitsky, que nós vamos validar nos Estados Unidos. Não há nenhuma possibilidade de uma lei dos Estados Unidos ter valor imediato dentro do Brasil, porque nós temos regras para isso. A lei que vale em território nacional é a lei brasileira. E para que o Eduardo Bolsonaro, ou pior, o seguidor do Eduardo Bolsonaro que acredita numa palhaçada desse cara, entenda o que eu estou falando, eu vou trazer alguns exemplos mais bárbaros para que vocês entendam. Alguns países ao redor do Brasil, eles são famosos porque eles têm punições como cortar a mão do indivíduo que furtou ou roubou. A pergunta que eu falo para você é, você já viu algum juiz brasileiro condenando aqui dentro do Brasil alguém à amputação da mão porque furtou ou roubou? Nós temos pena de morte em vários países do mundo. Você já viu algum juiz brasileiro condenar a morte e invocar a lei de outro país para condenar a morte? Não, nós temos pena de chibatadas para relacionamentos homoafetivos e essas penas são aplicadas em países mais radicais. Vocês já viram o Brasil condenando o casal homossexual à chibatada? Se nenhuma pena, como por exemplo, a maioria dos países soberanos condenam à morte pessoas que agem como o Eduardo Bolsonaro, traição à pátria. Nos Estados Unidos, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo contra o Brasil, se ele fosse um cidadão dos Estados Unidos e estivesse fazendo contra os Estados Unidos, ele seria condenado à morte. A pergunta, eu posso trazer o Eduardo Bolsonaro para o Brasil e condená-lo à morte usando a lei dos Estados Unidos? Se nada disso pode, se ninguém nunca viu uma aplicação imediata de uma lei estrangeira que vai contra a lei brasileira, por que a Lei Magnitsky vai ser a primeira lei estrangeira que vai ter aplicação imediata no Brasil? E agora, soberania é o contrário. Nós não desrespeitamos a soberania dos Estados Unidos porque a gente não está se metendo nos assuntos internos dos Estados Unidos. O Flávio Dino, ele não cancelou a Lei Magnitsky para o mundo inteiro. Ele deu uma resposta que nem é uma decisão. É simplesmente uma leitura de vários diplomas normativos nossos. Por exemplo, na Constituição, nós temos
o princípio da soberania de forma muito clara. Na lei de introdução ao direito brasileiro, nós temos as normas que regulam quando que uma lei estrangeira vai ser utilizada e quando que uma decisão estrangeira vai ter validade no Brasil. No Código de Defesa do Consumidor, nós temos regulamentação para a lei consumerista que não abre brecha, por exemplo, para a sanção dos Estados Unidos contra o Brasil. E a pergunta básica que a gente tem que se fazer nesse momento é: quem está desrespeitando a soberania? Os Estados Unidos, que fizeram uma lei lá nos Estados Unidos e querem enfiar essa lei goela abaixo do Brasil, sem que o parlamento brasileiro decida, porque lei é assim. Uma lei estrangeira para ser internalizada no Brasil, ela tem que ser votada pelo Senado e tem que ser votada pela Câmara dos Deputados. É como se a gente estivesse fazendo outra lei. A única coisa que a gente está fazendo é um copia e cola, mas o procedimento é o mesmo. Tem que ter Senado, tem que ter Câmara dos Deputados e tem que ter sanção do presidente da República. Por que que essa lei, que o brasileiro nem conhecia, vai ter valor dentro do Brasil se ela não seguiu nenhum trâmite constitucional para ser validada dentro do Brasil? Mas aí entra a parte mais complicada. Como que vamos explicar para o eleitor do Bolsonaro que o Brasil é um país independente e que os Estados Unidos não são o governante do mundo, como eles pensam que são? Porque quando a gente fala isso com o bolsonarista realmente acredita que os Estados Unidos têm esse poder de governar o mundo e que se fez essa lei Magnitsky, nós temos que aceitar a decisão do Trump e pronto. Só que não. Imbecil é o cara que vai na vibe do Eduardo.